Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Cruzeiro que deve buscar mais um zagueiro no mercado. Enfim, um portal aí trouxe essa informação de que o Cruzeiro deve sim buscar mais um defensor e vale destacar o seguinte, né? Quais seriam boas alternativas para essa atual temporada? Onde esse mesmo portal listou algumas alternativas que eu acho bem bacana. Inclusive, dois desses nomes eu já falei aqui no canal e eu acho que realmente poderia ser um reforço bacana para o Cruzeiro na zaga, que eu vou comentar aqui com vocês, né? Cruzeiro, será que precisa de mais zagueiros? Até porque, se você for analisar, se for para jogar com dois defensores, temos pelo lado direito o Zé Ivaldo e na esquerda o Vidalba, tendo a opção do Neres no banco de reservas e uma outra opção da base, vamos colocar ali o Pedrão, o Juan Santos, enfim, o Everton quando voltar do Atlético, podem ser alternativas, né? Tem o Palácios que joga nessa função, mas o Palácios para mim é reserva na lateral direita e não na zaga, né? E aí então, talvez eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro fosse em busca no mercado para achar mais um zagueiro, né? Porque, pô, Campeonato Mineiro, depois Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana, tudo no mesmo tempo, eu acho que realmente tem que ter um time com um elenco maior possível, né? Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, também perto dessa marca de 42 mil inscritos, se você puder se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. E vou deixar aqui também o link das nossas redes sociais, lá no Instagram, se você não segue a gente por lá, todos os dias com informações, memes e tudo mais, quase 40 mil inscritos também lá na outra rede social. Bom, então quero deixar essa matéria aqui para vocês, ó, valeu demais aí o portal o Por Fora das Quatro Linhas, que trouxe então essa alternativa para zagueiro, né, que seria alternativas para complemento de elenco dessa atual temporada, que focou então justamente em opções para a zaga, né? Que eu diria que hoje não é a principal prioridade do Cruzeiro. Acho que até mesmo um centroavante, principalmente um ponta direita e dependendo um meia, são alternativas mais viáveis do Cruzeiro pensar do que um zagueiro. Mas se aparecer alguma oportunidade de mercado, por que não, né? Possa ser uma alternativa. Então vamos começar aqui essa lista com vocês. Bom, então vamos lá, né? O primeiro aqui é um zagueiro argentino que vem se destacando bastante lá no Banfield nesses últimos anos, que é o Alejandro Maciel. Ele tem 26 anos de idade, 1,83 m, ele que é destro e tem feito uma boa temporada realmente nesses últimos anos lá na Liga Argentina. Ó, vou deixar aqui para vocês, nessa atual temporada 3 partidas, acabou de começar também, 2023 38 jogos e 2022 43 partidas, né? Então tem vivido uma boa fase. Vale lembrar que ele começou a ter uma sequência um pouco maior a partir de 2020 pelo um clube chamado Vila Dalminé, que eu não conheço, eu vi que é da segunda divisão, Central de Córdoba, que aí nessa época estava na primeira, em 2021, e agora em 2022, né, quando ele foi para a equipe do Banfield, que com certeza teve mais sequência. É engraçado que é o seguinte, né, lá na Argentina tem muitos jogadores assim que começam a jogar com mais frequência, tipo, aqui no Brasil tá acostumado a ver o cara com 17, 16 anos já começando a jogar. Lá mesmo o Alejandro Maciel, o primeiro jogo dele aqui profissional, nessa equipe chamada Santa Marina, em 2019, ele já estava então com seus 2019, né, 22 anos de idade. Então assim, não foi com 18, 17, como é muito comum aqui no Brasil, e mesmo assim, né, tem sido um bom zagueiro, chamando a atenção bastante nessa última temporada. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele lá no SofaScore. Vale lembrar que ele teve uma das melhores notas como zagueiros, 6,92 nessa reta final da temporada, 26 anos, destro, tem contrato com o Banfield até o final de 2025 e tem um valor de mercado próximo de 7 milhões e meio de reais, né? Óbvio que poderia sair por menos do que isso, sem sombra de dúvidas. O Vidalba, que vinha se destacando muito mais, está com um valor então bem menor, né, do que isso para o Cruzeiro comprá-lo. Quem sabe não possa ser uma negociação, um empréstimo com um pagamento pelo empréstimo e uma opção de compra no final desse período, né? Então ele jogou aí mais pelo lado direito, seria uma alternativa aí para a zaga pelo lado direito, nota média boa, né, 6,92, jogou 14 partidas na reta final do campeonato, todas na condição de titular. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui então embaixo nos comentários. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Ole Players, casa de apostas esportivas que preparou ótimas cotações para esses próximos compromissos do Cruzeiro, seja nesse jogo contra a Patrocinense na sexta-feira ou no próximo duelo contra o América, né, que eu vou deixar aqui para vocês. A vitória do Cruzeiro pagando mais de 1,56 lá na Ole Players. Lembrando que essa cotação pode aumentar, ainda mais se você estiver assistindo depois, né, e acessar o site depois desse duelo contra a Patrocinense. Então, nessa próxima semana tem esse clássico contra o América, nas próximas semanas também início de Copa do Brasil. Então, para você começar na Ole Players, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Lembrando que não são, né, só os jogos do Cruzeiro, tem várias opções de jogos do campeonatos estaduais espalhados pelo Brasil, campeonato europeu aí, italiano, inglês, alemão, com tudo nessa rodada no final de semana de carnaval. Então, para você começar na Ole Players, o link está aqui embaixo, primeiro comentário fixado.
Bom, mais um aqui nesse vídeo eu quero falar com vocês é o Arthur Chaves, zagueiro que eu já comentei aqui no canal, ele até deixou aqui como uma alternativa, valeu demais. É jogador que é revelado pelo Avaí e está há um tempo lá no futebol português, sempre com muitas passagens pela seleção brasileira de base. Ele que tem 23 anos de idade, nessa última temporada então jogou pelo Acadêmico de Viseu na segunda divisão, 35 jogos, 1 gol, nessa atual temporada 8 partidas e 1 gol marcado. Ele tem menos jogos nessa temporada porque ele foi convocado para os Jogos Pan-Americanos, que foi disputado no Chile. Poucos jogadores da seleção sub-20 principal foram liberados para jogar essa competição, mas a zaga era ele e o Lucas Salter, que na época era do Goiás, depois foi vendido para o Botafogo. Nos Jogos Pan-Americanos foi como titular 5 partidas disputadas. Ele que surge na base do Avaí, desde 2019 com muita frequência, 2021 e 2022 joga no Avaí como profissional, foram 24 partidas e 1 gol marcado. Ele que é de Florianópolis mesmo, e aí então teve esse ótimo início de carreira indo lá para o futebol português. É aquela coisa, ele joga num time que estava na segunda divisão e tudo mais, passou no Brasil no Avaí e jogou um período da Série A, mas assim, na minha opinião, é um cara que vários times estão de olho, não é um jogador qualquer, pelo menos no meu ponto de vista. Sinceramente, acho que é um atleta com grande potencial. Não ficaria surpreso se daqui a uns 2, 3 anos ele estivesse no Porto como titular ou algo desse sentido, tá? Vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação dele na Série A de 2022, porque como o Acadêmico estava jogando na segunda divisão, não dava para ver mais informações. Mas ele é destro e joga pelo lado esquerdo também, nesse último ano aqui na Série A. 17 jogos, todos como titular e 1 gol marcado. Foi muito bem mesmo, até julho, quando foi vendido para o futebol português, se eu não estiver enganado, perto de 1,5 milhão de euros. Que é o valor que ele vale hoje, quase 7,5 milhões de reais. 1,87 m, 23 anos de idade, certamente um dos atletas para a zaga mais promissores do Brasil nessa nova geração, Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Apesar do Brasil ter vários jogadores super promissores, Incrível também como o Brasil revela atletas para essa função, mas na minha opinião pode sim ser um nome muito bacana para o Cruzeiro. Já tinha indicado ele na temporada passada e eu só não acho que seria tão viável o Cruzeiro fazer um investimento tão alto com uma função que hoje, na minha opinião, o Zé Ivaldo e o Vidalba tem tudo para complementar muito bem, daqui para o final do ano. Quem sabe para ser um complemento de elenco então. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a última opção aqui nesse vídeo, que é o Wagner Leonardo, que já jogou no Cruzeiro. Ele que eu vou deixar aqui aparecendo para vocês, os números nessa temporada pelo Vitória. 24 anos, zagueiro que atua pelo lado esquerdo pelo Vitória, então foi muito bem na Série B, ajudou a equipe a conseguir o acesso, 35 jogos e 5 gols. E nessa atual temporada já soma 5 partidas, inclusive o São Paulo é um dos times interessados na sua contratação. Vale lembrar que ele passou um tempo no Cruzeiro, em 2022, 6 partidas e 1 gol na Série B, aquele gol contra o Vila Nova de cabeça. Ele só não jogou mais porque ele ficou um tempo lesionado e acaba que o Oliveira e o Eduardo Brock assumiu muito bem essa função, fora em alguns outros momentos com o Zé Ivaldo, a linha de 3 que era do Cruzeiro. E uma pena, porque se ele tivesse tido um pouco mais de espaço, quem sabe até mesmo poderia ter continuado no Cruzeiro. Foi para o Portimonense, depois foi comprado em definitivo pelo Vitória, depois de um período de empréstimo, passou aí revelado na base do Santos, jogou no Náutico e no Fortaleza, mas realmente tirando o Náutico em 2021 e agora no Vitória em 2023 e 2024, ele não havia tido uma sequência muito grande na sua carreira. Vou deixar aqui também para vocês, um mapa de movimentação dele nessa última Série B do Brasileiro, muito bem pelo Vitória realmente, nota média a melhor da zaga na Série B, 7,19, 35 partidas, 35 como titular, 5 gols marcados então no torneio. Pode deixar aqui o que você tem a dizer sobre o atleta, se aceitaria, não aceitaria. Lembrando que ele é canhoto, tem um valor de mercado também próximo aí da casa dos 8 a 10 milhões de reais, que eu acho que se fosse para o Vitória negociá-lo, seria por no mínimo isso, tá? Chutando muito baixo. Deixa aqui o que você tem a dizer. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e deixar aqui embaixo opções para a zaga ou para outro setor, que você acha que o Cruzeiro precisa de contratações. Estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!